Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta aos Coríntios, finalizaremos hoje o capítulo 4. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, vimos que Paulo, falando para a igreja cristã, ele fala que os cristãos sofrem por amor a Cristo. Aqui nesta parte final do capítulo 4, Paulo vai dar a instrução aos irmãos em Cristo Jesus do poder da palavra de Deus, que a palavra de Deus e o poder daquele que está em Cristo Jesus, daquele que recebeu o novo nascimento, daquele que recebeu o dom gratuito, a salvação e vida eterna, ele tem em sua palavra o poder que vem do alto, o poder que vem de Deus. Vamos então iniciar a partir do versículo 14. Não vos escrevo dessa forma com a intenção de vos envergonhar, mas para vos advertir como a meus filhos amados. Pois, ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não tereis, entretanto, muitos pais. Porquanto em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por intermédio do Evangelho. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Por esse motivo, vos estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará à lembrança o modo como vivo em Cristo Jesus, em conformidade com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Alguns de vós se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitar-vos. Contudo, em breve, irei visitar-vos, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses soberbos, mas que poder eles realmente têm. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O que preferes? Devo ir visitar-vos com a vara da disciplina ou com amor e espírito de mansidão? Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nessa mensagem, o apóstolo Paulo, orientando a igreja cristã lá em Corinto, ele está um pouco preocupado porque Paulo pregou nessa cidade, fundou a igreja cristã em Corinto, mas ele está um pouco distante, ele não está presente, ele fica preocupado porque tem chegado aos ouvidos de Paulo que alguns ensinos, alguns mestres têm ensinado de maneira orgulhosa, de maneira soberba, trazendo uma mensagem que ele questiona, que Paulo questiona, será se essa mensagem é o evangelho da cruz de Cristo? Será se essa mensagem é de um novo nascimento, uma transformação espiritual? Ou será se uma mensagem apenas de homens com sabedoria, que estão tendo conhecimento da palavra de Deus, mas estão falando sem o poder do Espírito Santo? Ele adverte a igreja. E Paulo levou a mensagem do Evangelho porque ele teve um encontro com Jesus ressurreto. E ele vai dizer, olha, vocês sejam meus imitadores, porque eu sou um imitador de Cristo. E esse alerta que Paulo dá para a igreja, ele vai dizer, olha, eu levei a mensagem de Cristo, a mensagem é cristocêntrica. Então, sejam meus imitadores, assim como eu sou um imitador de Cristo. Essa é a palavra que Paulo adverte a igreja e fala para que todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que recebeu um novo coração, todo aquele que está em Cristo Jesus, selado pelo poder do Espírito Santo, ele vai ser um imitador de Cristo. Ele vai andar conforme o Evangelho, ele vai obedecer e vai crer através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai dizer para os coríntios, olha, eu estou enviando o Timóteo, que é meu filho na fé,
e ele vai contar para vocês como é a minha vida, como eu tenho vivido o Evangelho, como eu sou um seguidor de Jesus Cristo. E aqui Paulo diz que vai fazer uma visita à igreja de Corinto, porque ele quer saber o que é que está acontecendo na igreja, se a igreja continua firme no Evangelho ou está recebendo outras doutrinas que não seja da cruz de Cristo. E como Paulo está preocupado com o que está sendo ensinado na igreja em Corinto, ele diz, vou fazer uma visita a vocês para saber que evangelho é esse que está chegando até vocês. E com essa preocupação, Paulo diz, olha, eu vou visitar-vos. Eu quero saber que tipo de poder é que essas pessoas arrogantes elas estão levando a mensagem do evangelho, porque eles não querem a minha presença, então eu vou até vocês para saber que tipo de poder é o que está sendo ensinado. E ele fala isso porque ele diz que o reino de Deus não vem apenas por palavras faladas, mas sim pelo poder de Deus. Ele diz, olha, o que vocês querem que eu possa ir até vocês na mansidão, no amor, ou vocês querem que eu vá na disciplina, orientar, falando a verdade que vocês devem ouvir? Portanto, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o poder de Deus vem através do Espírito Santo de Deus derramado naquele que está falando do Evangelho. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não vem de sabedoria humana. Você pode ter o maior conhecimento, mas se você não estiver transformado, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não confessar o Senhor como seu único Senhor e Salvador e entregar a sua vida para Ele guiá-lo, tenha certeza que você não está falando do Evangelho verdadeiro, porque o Evangelho verdadeiro, ele traz arrependimento, ele traz morte para o pecado, ele traz alegria espiritual, ele traz mansidão, ele traz fidelidade à palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é rica, a palavra de Deus ela é eficaz, e nós temos que ter esse cuidado em observar a palavra que estão pregando para nós. Ela tem que vir com o poder de Deus, que é o poder que resgata aqueles que estão mortos em delitos e pecados para vir para a vida e vida em abundância. Amém? Querido Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós te agradecemos pela tua mensagem. Te pedimos que o Senhor possa estar nos dando discernimento espiritual para que possamos entender a tua palavra que está sendo ministrada por muitos líderes cristãos. Que a palavra ela tem que vir pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, Pai, e que ela vem com mansidão, com amor, com libertação. Fala aos nossos corações, Pai, para que nós possamos entender, para que nós possamos estar sempre alertas, para que nós não caiamos nas ciladas do inimigo. Nos fortalece para que possamos entender quem é que está falando da palavra de Deus. É isso que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.